Então, a nossa primeira pergunta é: que práticas o cristão deve ter para se manter firme na fé e crescer espiritualmente? Vamos ver? Primeiro é João, primeiro é João, capítulo 5, versículo 39. Vamos lá. Vamos procurar aqui. Mateus, Marcos, Lucas, João. João, capítulo 5, no verso 39. Certinho. Diz assim, ó: Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Nunca se esqueça dessas palavras que João falou aqui agora. Nunca se esqueça delas. Por quê? Porque João está falando de uma coisa extremamente importante para a vida do cristão. Examinai as Escrituras. Desde o primeiro estude a Bíblia até agora, eu tenho falado para vocês. Não adianta apenas você me ouvir, certo? Não adianta apenas você ler alguns versos que você lê aqui, que você não vai entender a Bíblia plenamente. Você só vai entender a Bíblia plenamente quando você abrir o seu coração para a voz do Espírito Santo e começar a estudar a palavra de Deus todos os dias. Para entender a Bíblia, você deve estudar a Bíblia todos os dias. Está me escutando? Examinai as Escrituras, porque nelas está a vida eterna. A palavra de Deus é a vida eterna, certo? Deus, aquilo que Deus te fala, Ele te fala para que você comece a entender de que se trata o reino dele, de que se trata a nova terra, aqui a terra em que você vai morar, de que se trata aquilo que a gente vai fazer no céu. A vida de Cristo, ela é um exemplo tremendo para a nossa vida hoje. São coisas que a gente tem que examinar minuciosamente para que a gente possa praticar na nossa vida. Agora vamos para Colossenses capítulo 4, versículo 2. Olha só. Colossenses capítulo 4, verso 2. Presta atenção, hein? Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Por que Deus manda que a gente pare para orar e vigiar? Será que orar apenas uma vez por dia não é o suficiente? E por que a gente tem que vigiar? Você já se perguntou isso? A Bíblia nos diz que o diabo, o nosso inimigo, Satanás, ele anda em derredor, como se fosse um leão, esperando uma oportunidade para tragar a gente, para se alimentar da gente, para acabar com a gente. Então, nós devemos vigiar o tempo inteiro. E a única forma de nós nos fortalecermos contra o inimigo é orando, é estando próximo de Jesus Cristo. E a oração, como diria uma frase que eu li, eu não me lembro mais onde foi, mas a oração ela é a respiração da alma, certo? É a respiração da alma. Sem a oração, você morre. Sem oração, o inimigo vai fazer o que quiser na tua vida. Você precisa trabalhar na sua vida de tal forma a oração que você se sinta amigo íntimo de Jesus Cristo. Você é um amigo íntimo de Jesus Cristo? Pare para pensar nisso. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Vamos lá. Hebreus 10, versículo 25. Olha só. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais, quanto vedes que o dia se aproxima. Essa parte daqui, ultimamente, está sendo terrível.
Há muitas pessoas que deixaram de ir para as igrejas. Há muitas pessoas que deixaram de congregar com seus irmãos. E eu não estou falando de pessoas de outras denominações. Estou falando de pessoas da minha própria denominação. Há muitas pessoas na Igreja Adventista do Sétimo Dia que estão deixando de ir à igreja, deixando de congregar, porque é do irmão A, do irmão B, e se esquecendo que a salvação é individual, e se esquecendo que o nosso contato com Cristo deve ser diário, e se esquecendo que é ordem de Deus que a gente congregue. E por que que Cristo falou para a gente se congregar, para a gente se reunir, conversar com as outras pessoas, adorar a Deus juntos? Porque assim nós podemos ter uma relação mais íntima com as dificuldades, com os problemas do nosso próximo. Assim nós agimos em prol do benefício daquelas outras pessoas que estão ali congregando conosco. Uma palavra tua pode mudar a vida de uma outra pessoa que esteja do teu lado, tanto que você nem imagina. Às vezes a pessoa está acabada, está corroída pelo pecado. E quando ela chega na igreja, ela recebe dali, da comunhão com os irmãos, da conversa, um raio de luz. A alegria brota do coração daquela pessoa. Algo que você fala, alguma forma como você age na vida daquela pessoa, ajuda aquela pessoa a mudar completamente a forma como ela está vendo o mundo. Então, congregar é extremamente importante. Um outro detalhe é o seguinte: Cristo falou para que a gente amasse o próximo como a nós mesmos. Como é possível a gente amar o próximo se a gente se distancia dele? Como é possível amar o próximo se você não se sujeita a situações onde o seu amor é provado? E essas situações só podem ser feitas quando você estiver junto com outras pessoas, no convívio com outras pessoas. É assim que o teu caráter, o teu eu vai sendo mudado. Se você se afasta das pessoas, muita coisa deixa de ser moldada em você. Porque você precisa ser transformado, seu caráter precisa ser transformado para o céu. E para isso, você precisa ter contato com outras pessoas. Agora, Marcos, capítulo 5, versículo 18 a 20. Marcos 5, verso 18 a 20. Certo? 18, olha só. Ao entrar Jesus. Opa, calma aí. Marcos 5, versos 18 a 20. Vamos lá. Ao entrar Jesus no barco, suplicavam-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Certo? Olha só, Cristo, quando ele lhe ensina a palavra, quando você lê a palavra de Deus, você está sendo ensinado pelo próprio Cristo. Quando ele te ensina a palavra dele, quando o Espírito Santo te ensina a palavra dele, é impossível você ficar calado. É impossível. Não tem como. Você precisa mostrar, você precisa exibir para as outras pessoas aquilo que Cristo está te dizendo, a mensagem que ele está te falando, falar a respeito da volta de Cristo, falar para elas que o pecado leva à morte eterna. A insistência no pecado vai fazer com que essas pessoas se afastem
do Espírito Santo. É impossível. As pessoas têm que saber, elas têm que ser salvas. Ninguém de nós quer ver os nossos parentes sucumbindo no pecado. Ninguém de nós quer ver um filho, uma filha morrer e não estar salvo. Então, se você puder, fale para os seus parentes, fale para as pessoas ao redor. Passe esses vídeos que eu coloquei aqui no canal. Se você não conseguir falar, passa para eles essa parte do Estude a Bíblia. Procura outras pessoas que também pregam aquilo que está escrito na palavra de Deus e pregam plenamente aquilo que está escrito aqui. Não quero que você mostre para as pessoas que não falam de acordo com aquilo que está escrito na Bíblia. Procure aquilo que está escrito na Bíblia. Pessoas que falam daquilo que está escrito aqui e que recorram unicamente à Bíblia como forma de mostrar o conhecimento de Deus. E mostre para as pessoas que você conhece quem é Jesus Cristo, quem é Deus, quem é o Espírito Santo. Porque não há um momento mais necessário, em que seja mais necessário mostrar Cristo do que esse em que a gente se encontra. Certo? Então, Cristo nos ordena a avisarmos aos da nossa casa e avisarmos também as outras pessoas ao redor da região onde a gente mora, certo?